Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da terceira avaliação. Hoje nós vamos falar sobre o reino dos protistas. Inicialmente, a gente vai ver algumas características gerais desse reino. Então, vamos lá. A primeira delas é, o reino dos protistas ele é formado por dois grupos, algas e protozoários. Todos os protistas vão ser eucariontes. O que isso quer dizer? Significa que eles têm uma película que consegue guardar o DNA dentro da célula deles, ok? Lembrando que procariontes são aqueles que não têm carioteca, não têm envoltório nuclear. Então, isso significa que o DNA deles fica solto dentro da célula. Mas esse não é o caso dos protistas. Os protistas são eucariontes. Isso significa que eles têm carioteca, que eles têm essa película que consegue conter o DNA dentro da célula. Ele não fica solto. Os protistas eles podem ser tanto unicelulares como multicelulares. Tudo vai depender do grupo ou de espécies. E os protistas têm uma atuação muito intensa no nosso dia a dia, na economia, na indústria, na culinária. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem, o grupo dos protistas ele está presente no nosso cotidiano, às vezes até através de doenças, ok? Que são as chamadas protozooses. Então, vamos começar já falando do primeiro grupo que compõe o reino dos protistas, que são as algas. Então, vamos às características gerais desse grupo de seres vivos. A primeira, elas podem viver tanto em água doce como água salgada, ok? Elas podem ser ou seres unicelulares, seres microscópicos formados apenas por uma célula, ou elas podem ser formadas por várias células. Elas podem ser seres pluricelulares, chegando até algumas, chegam até 60 metros de altura. Elas são autótrofas, ou seja, algumas podem produzir o próprio alimento através do processo de fotossíntese, onde a gente tem a produção de oxigênio e glicose, que é o alimento dela, mas também existem espécies que podem ser heterotróficas, ou seja, elas se alimentam de outros seres vivos. As algas elas têm um valor econômico muito grande. Às vezes a gente não percebe que elas estão no nosso cotidiano. Aqui eu separei alguns exemplos de onde as algas estão presentes no cotidiano e às vezes a gente nem percebe. A primeira delas é o agar. O agar é uma substância que se extrai das algas, é uma substância gelatinosa que serve como suplemento alimentar e como regulador do intestino para quem tem problemas na hora de ir ao banheiro, ok? A partir das algas, a gente também tem o glutamato de sódio, que é uma substância, esse pozinho branco aqui, que serve para realçar o sabor da comida. E também a gente tem no sushi, para quem gosta de sushi, essa película, que envolve o sushi, são algas, são folhas de algas. Então, elas são usadas em vários setores da economia e principalmente no alimentício. Então, vamos começar com as algas unicelulares. As euglenófitas, ok? Nós temos 3 grupos dentro das algas unicelulares, as que são formadas só por uma célula. Então, a gente vai começar pelas euglenófitas. As euglenófitas são microalgas. Se são microalgas, são unicelulares, porque são formadas só por uma célula. Mas elas têm uma característica interessante. Elas são microalgas flageladas. Isso significa que elas têm uma estrutura que serve para locomoção. Aqui nessa imagem a gente não está conseguindo ver, mas essas microalgas, as euglenófitas, elas têm como se fosse um flagelo. É uma estrutura que serve como se fosse uma cauda que auxilia elas a se movimentar dentro do ambiente aquático. Então, elas são aquáticas e elas têm um comportamento na questão de alimentação muito interessante. Elas podem ser mixotróficas. Como assim? Elas podem ser tanto autótrofas, quando elas estão expostas à luz, porque assim elas conseguem fazer o processo de fotossíntese, mas quando elas não estão expostas à luz, elas se tornam heterotróficas. Então, elas se alimentam de outros seres vivos.
Outro grupo dentro das algas unicelulares são as bacilariófitas. Já as bacilariófitas, ao contrário das anteriores que a gente acabou de falar, elas são microalgas imóveis, elas não têm nenhuma estrutura para se movimentar. Então, elas ficam paradas dentro do ambiente aquático. Elas possuem uma parede celular, ou seja, uma proteção extra, além da membrana plasmática. Só que essa parede celular ela é formada por sílica, que é um material muito resistente. E através da sílica é que se tem a matéria-prima para fazer alguns materiais, por exemplo, como o tijolo. Ela é representada, esse grupo de algas unicelulares, ela é representada principalmente pela espécie Diatomácea. Outro grupo de algas unicelulares são os dinoflagelados. Quais são as particularidades desse grupo? A maioria, não todos os dinoflagelados, mas a maioria são espécies marinhas. E elas podem ser tanto autotróficas, ou seja, produzir o próprio alimento através da fotossíntese, como também existem espécies desse grupo que são mixotróficas, que podem ser autotróficas quando estão expostas à luz ou heterotróficas quando não têm exposição à luz. Elas podem ser móveis e quando são móveis têm 2 flagelos, como a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. A gente tem essa imagem real aqui. E aqui a gente tem o esquema dessa mesma imagem, onde a gente consegue observar aqui os 2 flagelos. Um que fica ao lado e um que fica abaixo. E isso promove a locomoção, ou seja, os dinoflagelados conseguem se movimentar através desses 2 flagelos. Mas também existem espécies que são imóveis, que não têm flagelo nenhum, não tem nenhuma estrutura que auxilie na locomoção. Num ambiente eutrofizado, ou seja, quando esse ambiente tem muita disponibilidade de alimento para essas algas, elas se reproduzem de uma forma muito descontrolada. Então, quanto mais alimento, mais elas vão se reproduzir. E quanto mais elas se reproduzem, elas podem provocar um fenômeno chamado de maré vermelha. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar sobre esse fenômeno, que é essa pigmentação vermelha, que em alguns locais, onde a gente tem uma grande reprodução de dinoflagelados, ocorre esse fenômeno, onde fica essa pigmentação vermelha nos ambientes marinhos. Então, vamos lá. Antes, a gente estava falando sobre os grupos de algas unicelulares, formadas apenas por uma célula. Agora, nós vamos falar sobre as algas pluricelulares, as formadas por várias células. O primeiro grupo que forma essas algas pluricelulares são o grupo das cianofícias, que são as chamadas algas verdes. Alguns representantes desse grupo podem ser unicelulares, ok? Nem todos são pluricelulares, mas a maioria é pluricelular. Mas existem algumas espécies, bem poucas, que podem ser unicelulares. Elas possuem uma ampla distribuição, ou seja, elas podem sobreviver em vários ambientes. Ambiente aquático e até em ambiente terrestre, só que esse ambiente terrestre ele tem que ser úmido para que elas possam sobreviver. Elas são chamadas assim de algas verdes porque ela tem uma grande quantidade de clorofila, que é esse pigmento verde. E os seres unicelulares desse grupo, das cianofícias, eles podem se associar a alguns fungos. E assim eles formam uma estrutura chamada de líquen. Bem, antes a gente estava falando sobre as algas pluricelulares, que eram as algas verdes. E agora a gente vai falar sobre as feofícias, que são as algas pardas. Os principais representantes desse grupo das feofícias são os kelps, que são exatamente aquelas algas que podem chegar até 60 metros de altura no local onde elas estão fixadas dentro do ambiente marinho, ok? Elas podem formar praticamente uma floresta dentro do ambiente aquático e essas formações de quase 60 metros juntas, formando como se fosse uma floresta dentro do ambiente aquático, servem de abrigo para várias espécies marinhas. Elas possuem esse nome de algas pardas exatamente porque ela tem uma grande quantidade de pigmentação amarronzada. Por isso ela se chama de alga parda. Bem, agora nós vamos falar sobre as algas vermelhas, as rodofícias. A maioria das espécies desse grupo de algas são marinhas.
Algumas espécies podem viver em água doce, mas a maioria dos representantes são marinhos, ou seja, vivem em água salgada. E elas podem ser tanto autótrofas, ou seja, elas têm algumas espécies que produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese, mas existem também espécies que podem ser mixotróficas, ou seja, elas são autotróficas e produzem o próprio alimento se estão expostas à luz solar. Se elas não estão expostas à luz solar, elas são heterotróficas, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Como ocorre a reprodução das algas? Elas podem ter mecanismos de reprodução assexuado, sem união de gametas, e essa reprodução assexuada ocorre por bipartição, quando essa alga simplesmente se divide ao meio e forma uma outra alga que é uma cópia dela mesma. Por fragmentação, quando essa alga ela é fragmentada, ok? Ela é separada, como se ela fosse cortada, né? Quando ela se separa em fragmentos, surge uma alga nova a partir de cada fragmento que foi feito. Ou por zoosporia, que é quando a gente tem a liberação de esporos no ambiente. Quando elas não estão em um ambiente adequado para a sobrevivência, elas liberam esporos, que é como se fossem uma estrutura de preservação do DNA delas. Então, elas soltam esses esporos no ambiente. E quando o ambiente estiver adequado novamente, surgirá uma nova alga a partir desse esporo. Mas também ela pode ter uma reprodução sexuada, ou seja, com união de gametas. E como ela ocorre? A partir do próprio ciclo de vida dessa alga. Aqui nós conseguimos ver o ciclo de vida dessa alga, que a gente tem um zoósporo, okay? Que é o esporo lançado por ela no ambiente. E a gente vê que quando ele se fixa numa superfície, começa a acontecer o desenvolvimento, ele começa a crescer, a ter uma divisão celular, né? Criar tecidos. Só que durante o ciclo de vida, nós temos a liberação desses zoósporos. E esses zoósporos, eles podem ser ou masculinos ou femininos. E durante a vida deles, eles podem se unir. E a união desses zoósporos, essa troca de material genético entre um zoósporo masculino e um zoósporo feminino, dá início a um novo indivíduo. Agora nós vamos falar sobre o segundo grupo que compõe o grupo dos protistas. Nós já falamos sobre as algas, falamos sobre algas unicelulares, pluricelulares e sobre a reprodução dessas algas. Agora nós vamos falar sobre o grupo dos protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, heterotróficos, ou seja, eu não tenho um protozoário que produz o próprio alimento, que faz fotossíntese. Todo protozoário tem que se alimentar de outro ser vivo. Eles são eucariontes, ou seja, também possuem uma carioteca. Aqui a gente consegue observar, ó, esse envoltório nuclear que vai conter o DNA dentro desse protozoário. Aqui a gente pode ver outra carioteca. A gente não vê o DNA dele solto. Olha como o DNA dele fica dentro dessa película. Então, ele é um eucarionte. E eles podem viver tanto em água doce, salgada, como também em terra, só que essa terra também tem que estar úmida. Outra característica dos protozoários é que eles podem viver isolados, como eles são seres unicelulares, eles podem viver isolados, ou eles podem viver em colônias. Então, a gente pode ter colônias de protozoários. Então, vamos primeiro usar essa estrutura de locomoção. Todo protozoário ele tem uma estrutura que ajuda ele a se movimentar no ambiente. Quais são essas estruturas? A gente tem os flagelos, que a gente também pode encontrar em algumas algas, que é essa estrutura que parece uma cauda, ok? Mas não podemos chamar de cauda, é um flagelo. Nós temos os pseudópodes, que é como se fossem extensões do corpo desse protozoário que auxiliam a ele a se locomover no ambiente, ok? E nós temos os cílios,
que são estruturas como se fossem pelos pequenininhos. É como se fossem, de fato, os cílios que nós temos dos nossos olhos. Só que, claro, microscópicos. Mas eles auxiliam na locomoção de alguns protozoários. Então, quais são as estruturas de locomoção que os protozoários têm? Flagelos, pseudópodes e cílios. Como os protozoários se reproduzem? Eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada, que ocorre por bipartição, que vocês já sabem o que é, quando aquele ser vivo se divide ao meio e produz uma célula cópia. Ele vai produzir um indivíduo exatamente igual a ele. Por que é assexuado? Porque não tem união de gameta, não tem troca de material genético. É simplesmente aquele indivíduo se reproduzindo, formando um indivíduo exatamente igual a ele. Ou ele pode se reproduzir sexuadamente, por um processo chamado de conjugação, que é quando esses protozoários se aproximam e, através de uma ponte citoplasmática, é como se eles se unissem, e nesse momento, através dessa ponte citoplasmática, eles trocassem material genético. Então, o indivíduo masculino troca material genético com o feminino, e o indivíduo feminino troca material genético com o indivíduo masculino. A troca de material genético vai produzir um novo indivíduo, ok? Com troca de material, ou seja, é sexuado porque tem troca de gametas, tem troca de material genético. Então, vamos falar agora sobre as protozooses. Quando eu falo sobre protozoose, eu estou falando de doenças causadas por protozoários. Algas fazem parte do grupo dos protistas, mas algas, elas não causam doenças, ok? Então, quando a gente está falando sobre protozoose, nós estamos falando sobre doenças causadas por protozoários, não algas, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a primeira doença causada por protozoário, que é a amebíase. Geralmente, as pessoas dizem que estão com ameba, né? Essa doença chamada amebíase. Ela é causada por um protozoário chamado de Entamoeba stolística. O indivíduo que vai contrair essa doença, a amebíase, ele contrai ela a partir da ingestão, ou seja, ele come cistos maduros, que é como se fossem ovos da Entamoeba stolística, que estão presentes em alimentos ou em água que esteja contaminada. Como que a gente consegue se prevenir contra esse protozoário, Entamoeba stolística, e não desenvolve a doença amebíase? Prevenindo. Como a gente previne? Lavando bem os alimentos, protegendo os alimentos de poeira, de sujeira, lavando bem verduras, legumes, cozinhando bem os alimentos, ok? E com um tratamento adequado de lixo e esgoto, além de ter uma higiene pessoal adequada. Okay? Então, você precisa ter uma higiene pessoal adequada, lavar as mãos sempre que sair do banheiro, lavar as mãos sempre antes de comer, para que você não acabe levando até a boca, através da sua mão, se ela estiver suja, essa Entamoeba stolística e acabar ficando doente pela amebíase. A próxima protozoose é a doença de Chagas, e ela é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele chega até a gente através de um animalzinho chamado de barbeiro, que é muito comum aqui na região norte. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto um barbeiro. Como o barbeiro transmite o Trypanosoma cruzi? O barbeiro ele é um ser hematófago, ou seja, isso significa que ele se alimenta de sangue. Quando o barbeiro acaba se alimentando do nosso sangue, ao mesmo tempo em que ele está se alimentando, ele defeca. E é nas fezes desse barbeiro que estão contidos esse protozoário, chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele entra no nosso organismo através daquela lesão, daquele buraquinho, né, entre aspas, que o barbeiro deixou quando ele estava sugando o teu sangue. Então, uma vez esse protozoário dentro do teu organismo, quais são os sintomas para que você saiba se você está com doença de Chagas? A principal característica são essas marcas vermelhas, que é por isso que essa doença tem esse nome, Chagas, porque é como se fossem machucados. Ficar vermelho, cheio de bolas vermelhas, é como se você tivesse levado um soco, sabe? Tivesse se batido em algum lugar e ficasse vermelho. Então, esse é o principal sintoma da doença de Chagas.
Essa doença ela também pode ser transmitida através da mãe para o filho durante a gestação, ou seja, se uma mãe está doente de doença de Chagas e está grávida, ela pode transmitir para o filho dela durante a gestação. Ou também ela pode transmitir através da amamentação. O protozoário ele vai se encontrar no leite materno. E durante a amamentação o filho pode ficar doente porque ele vai ingerir aquele Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. Essa doença ela vai causar essas inflamações no corpo, que são essas manchas vermelhas, e pode comprometer a função cardíaca, ou seja, o coração, e a hepática, ou seja, o fígado. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.